Muito bom dia. É um enorme prazer estar de regresso. Já faz algum tempo que estive aqui. Bem, é ótimo auto-intitular-me CEO. Eu trabalho por conta própria. Enfim, apraz-me ver caras conhecidas aqui no público e novas caras. Espero que aproveitem ao máximo este momento muito importante da nossa indústria. Não vou falar-vos muito sobre o meu background académico. Gostaria era de falar-vos um pouco da Bedo Adams, uma empresa de adesivos com um volume de negócio na ordem dos 120 milhões, uma empresa familiar, na qual trabalhei nos últimos 3 anos. Estava numa posição difícil, face aos grandes líderes de mercado, mas mesmo assim esta empresa familiar tem uma linha de produtos muito inovadora e está presente nos 4 cantos do mundo. Produz no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Espanha, na Suíça e vendem para 80 países, se não me engano. Com esta apresentação, espero poder-vos dar um lamiré sobre as potencialidades ajusante do éster de Califórnia. E naturalmente gostaria de agradecer ao Alex, e à PCA por me terem convidado para ser orador nesta conferência, mas também gostaria de agradecer ao Vitaly pela informação que vos passou durante a sua apresentação e que servirá de base à minha própria apresentação. Posto isto, gostaria de vos dizer que os rumores da morte do éster de Califórnia poderão não estar certos e, portanto, gostaria de vos falar um pouco sobre perspectivas que poderão ser risonhas para o éster de Califórnia. O estudo que realizamos ao longo dos últimos anos assenta sobretudo em informação recolhida na Europa. Desde já peço desculpa a quem vem dos Estados Unidos e quem vem da Ásia, porque não irei partilhar convosco dados sobre esses 2 continentes. De qualquer das formas, irei apresentar uma visão geral das tendências nessas regiões. A versão desta minha apresentação é diferente daquela que tem nas vossas pastas, portanto, peço-vos que prestem atenção. Vou começar por partilhar convosco alguns números. Como já referi, estes números foram mais ou menos verificados pelas pessoas que produzem os números para a Associação Europeia de Adesivos. Calcula-se que o mercado europeu de adesivos termofusíveis ou colagem a quente, calcula-se que, como eu estava a dizer, este mercado vale cerca de 650 mil toneladas e tem vindo a registrar um crescimento anual na ordem dos 3,5% em todos os segmentos. O mercado dos taquificantes calcula-se que esteja na ordem das 250 mil toneladas, ou seja, 38% do total de adesivos. Com base no estudo que fiz, parece que o éster de Califórnia representa cerca de 90 mil toneladas, 14% de adesivo totais e 36% da porção de taquificantes. Gostaria de corroborar aquilo que o Vitaly referiu. O meu estudo refere que a utilização do éster de Califórnia nos adesivos quentes tem vindo a registrar uma quebra de 1% ao ano ao longo dos últimos 5 anos, apesar do crescimento do mercado dos adesivos de uma forma geral. Contudo, nunca é fácil traçar um panorama geral. É preciso ir além da superfície para tentar entender as tendências subjacentes em todos os segmentos de mercado. Neste mercado há uma grande diversidade de aplicações e segmentos, o que naturalmente suscita alguns problemas para as empresas que querem definir exatamente o seu terreno de jogo. Há quem fale da PSA ou do PCA, mas o PCA é apenas uma aplicação e não um segmento de mercado.
E muitas vezes as empresas e as pessoas confundem-se com a terminologia que utilizam. Mas a utilização do éster de colofónia varia consoante o segmento de mercado e a geografia. Gostaria de começar por partilhar convosco algumas tendências gerais nos adesivos de colagem quente. Algumas já foram afloradas por os oradores que me precederam. É utilizado em aplicações de baixas temperaturas para poupar energia e melhorar a segurança. Esta não é uma nova tendência, é algo que já está patente há 20, 25 anos. Aquilo que há agora é adesivos com ponto de amolecimento mais reduzido, com propriedades melhores ou equivalentes. A meu ver, e na opinião de muitos outros especialistas, este é um objetivo falso, por assim dizer. As temperaturas mais baixas não têm impacto positivo ao nível da saúde e segurança. Ainda estamos a falar de temperaturas de 120, 130, 140 graus, que irão provocar uma boa queimadela. E lá por termos um produto a derreter-nos na mão a 100 graus e não a 140, não vamos ficar contentes e dizer ainda bem que é só 100 graus. Portanto, a meu ver, é um falso argumento. Mas, naturalmente, que as empresas de resinas tentam utilizar este argumento. No que diz respeito à poupança de energia, também não se poupa muita energia. Portanto, em certa medida, estas tendências satisfazem os especialistas em marketing, os especialistas em comunicação das empresas, mas, de certa forma, são falsos argumentos. Depois, temos outra tendência. A maioria das vezes, as pessoas que utilizam adesivos não querem utilizar adesivos. A maior parte dos grandes utilizadores de adesivos, das empresas de produtos de consumo, não querem utilizar adesivos. Os adesivos são um mal necessário à produção dos seus produtos. E quando há avarias no equipamento e se tem de limpar a linha de produção, esses fabricantes ficam muito frustrados. Ao longo dos últimos 15, 20 anos, vemos que há produtos mais estáveis em termos térmicos e que não provocam tantas avarias. Também há outra tendência que, de certa forma, contraria esta última tendência. Os fabricantes querem ter custo, querem comprar matérias-primas a custos mais baixos, querem reciclar mais produtos e querem ter reservas ou inventário mais reduzido, o que conduz a menos adesivos. E, como tal, é necessário ter melhores produtos com excelentes especificidades de adesão a substratos de baixa energia e taxas de utilização baixa. Naturalmente que está na moda falar da sustentabilidade e das tecnologias ecológicas. Os fabricantes de éster de colofónia sabem que estiveram na vanguarda do movimento da reciclagem, mas quando estamos a falar de adesivos a quente, a reciclagem ainda é um problema. Os ésteres de colofónia não são totalmente assentes em produtos reciclados. Na verdade, é muito difícil proceder à reciclagem de materiais termoflexíveis. E, como já referi anteriormente, há outra grande tendência, que é a seguinte: as pessoas evitam a todo o custo os adesivos. Ora, há uma grande tendência para soluções de adesivos chave na mão, com base no custo total. Estamos a falar de fabricantes de linha completa que fabricam, por exemplo, produtos para a indústria das embalagens. Em suma, estas tendências estão relacionadas com o mercado das embalagens. E o mercado das embalagens é apenas parte de toda a história.
O éster de colofónia tem várias vantagens. Uma melhor adesão em muitas aplicações, é uma boa cobertura face ao preço dos hidrocarbonetos e à oscilação da disponibilidade de hidrocarbonetos, é uma alternativa renovável aos estoquificantes de hidrocarbonetos, mas mesmo assim os hidrocarbonetos são necessários para o polímero, portanto não temos um adesivo verdadeiramente verde. E às vezes o odor do éster de colofónia é preferível ao dos hidrocarbonetos. As desvantagens do éster de colofónia é que o aumento dos metalocenos e dos polímeros PE é normalmente incompatível com os taquificantes de éster de colofónia. Porque são incompatíveis ou muito pouco compatíveis. E tal como o Vitaly referiu, um pouco de incompatibilidade tem uma grande importância. Sabemos que o metaloceno foi desenvolvido pelo Henkel e HB Fuller, que foram aqueles que tiveram o primeiro acesso a esta tecnologia. Os primeiros produtos de metaloceno tinham uma adesão muito fraca. Eu lembro naquela altura as pessoas dizerem o metaloceno é fantástico, é limpo, mas, ora bolas, não adere. E naturalmente, quando estamos a falar de um adesivo que não adere, isso não faz sentido. Mas as gerações mais recentes do metaloceno melhoraram a sua capacidade de adesão. E aquilo que temos agora, com o metaloceno, satisfaz muitas das tendências modernas. É um produto mais limpo, que provoca menos avarias e que permite uma utilização menor do adesivo na linha de produção. Além disso, já ouvimos falar dos desastres do éster de colofónia. Temos clientes que dizem que os ésteres de colofónia são antiquados, são mal cheirosos, não prestam e por aí fora. Quando o metaloceno emergiu, a Henkel e a HB Fuller não se centraram na produção de um produto totalmente branco, nítido. Centraram-se na tecnologia que tinham, enquanto outros produtores, incluindo a Bentham Adams, como não tinham metaloceno, centraram-se na produção de um melhor produto. E há bons adesivos EVA. Ora, trata-se então dos fabricantes de equipamentos ou das empresas de montagem, as empresas de carpintaria, por exemplo, de fazerem escolhas. Não temos de utilizar metaloceno, tudo tem de ser feito com metaloceno. Não, ainda não chegámos a esse ponto. Ainda há uma opção para as empresas. E os taquificantes padrão também melhoraram. Os estercolofónias estão a ser apertados por melhores intercarbonetos padrão e também estão a ser apertados pelos metalocenos. Aqui temos um gráfico que apresenta o mercado dos adesivos a quente por segmento de mercado. Vemos que o mercado de embalagens rígidas é o mais importante, juntamente com o mercado da montagem. Mas o mercado da montagem inclui variedíssimos subsegmentos. Portanto, quando se fala de adesivos a quente, muitas vezes as pessoas centram-se exclusivamente na indústria de embalagens rígidas. Como o metaloceno provocou uma grande histeria neste mercado específico, muitas pessoas pensam que o éster de colofónia está a morrer. Aqui temos o mercado de 90 mil toneladas dos adesivos a quente em ésteres de colofónia. Aqui temos a segmentação da utilização do éster de colofónia no mercado de adesivos a quentes na Europa. Uma vez mais, o segmento de embalagens rígidas é o mais importante.
O segmento de embalagens rígidas tem variedíssimas aplicações. Produtos alimentares, não alimentares, bens de consumo. Há algumas vantagens para o ester de colofónia neste segmento, porque há uma resistência à mudança, sobretudo dos pequenos utilizadores. Se temos um adesivo que funciona, mesmo que haja melhor tecnologia, se essa tecnologia for mais cara, porque é que se há de mudar? Se o adesivo não está a dar problemas, está a funcionar, porque é que havemos de passar de um adesivo para uma teloceno? As pessoas não querem ter problemas. Se o produto que estamos a utilizar hoje tem uma tendência para a variar, basta apostarmos na manutenção. E, naturalmente, que a manutenção é algo que é uma questão prioritária em termos de saúde e segurança. Nas grandes empresas, há atualmente uma tendência, que é enviar pedidos de orçamento com enormes especificações. As grandes empresas têm grandes especificações do que diz respeito a orçamentos. E muitas vezes as empresas não querem colocar os seus melhores preços e os preços mais dispendiosos, os produtos mais dispendiosos nestes orçamentos que enviam, e como tal apostam nos produtos mais baratos para que possam passar a primeira fase do concurso, entre aspas, e iniciar uma discussão mais estreita com a empresa compradora. É muito difícil responder a estes pedidos de orçamento. Porquê? Porque as grandes marcas muitas vezes consideram que os adesivos fazem parte das operações de manutenção e prevenção. E muitas vezes tem um estagiário, uma pessoa que passou 2, 3 anos na universidade, está nos seus casa dos 20 anos e é responsável por gerir o departamento de compras de adesivos. Dizem, estamos a utilizar 75 adesivos, mas queremos reduzir esse número para 4. Todas as empresas concorrem ao concurso e depois o estagiário, entretanto, já passou para outra empresa e, portanto, já há uma cara nova na empresa e tudo recomeça. Há uma grande inércia neste mercado. Há uma grande relutância face à mudança. Além disso, o custo do adesivo no total da embalagem é um custo muito reduzido. Portanto, porque é que uma empresa haveria de gastar muito dinheiro e tempo a converter, a passar de um fabricante de um produto para um fabricante de outro produto, se não compensa? Por isso é que na embalagem, no mercado de embalagens rígidas há uma grande inércia. As pessoas são relutantes à mudança, o que são boas notícias para os produtores de éster de colifónia. Como referi anteriormente, também há uma tendência para produtos recicláveis. Isso coloca novos desafios aos adesivos. Além disso, as empresas querem ter novos designs a cada 10, 12 meses. Querem ter pacotes atrativos que chamem a atenção das pessoas quando andam nos corredores do supermercado. E não querem... E os adesivos de metaloceno padrão poderão não satisfazer as exigências destes clientes que querem produtos a brilhar nas prateleiras dos supermercados. Portanto, há boas notícias para os produtores de éster de colofónia, mas também há algumas notícias mais cinzentas, digamos assim. Os metaloceno têm crescido mais neste segmento. Também permite linhas a funcionarem a uma velocidade mais rápida e tem uma boa relação de custo-benefício. A questão que se coloca assim é o seguinte: o metaloceno funciona bem durante os testes, mas quando a linha entra na produção regular, o que é que os operadores fazem nas linhas de embalagem?
começam a utilizar os dedos para colocar o adesivo bem na embalagem. Ele disse, não quer saber o que é que o engenheiro disse, não quer saber o que é que o encarregado disse, eu vou utilizar aqui o meu dedinho para certificar-me que o adesivo funciona bem. E daí a produção e a eficiência diminui-se. Eu creio que o Metaloceno tem sido bastante interessante para a Henkel e a AGB Fuller, que conseguiram convencer toda a empresa e as outras empresas a fazerem a transição para o Metaloceno. Estamos a falar sobretudo de projetos chave na mão, em que há uma nova linha de equipamento e o adesivo faz parte de uma nova solução para toda uma gama de produtos. É aí que o Metaloceno tem registrado um crescimento bastante bom. Porém, ao mesmo tempo, se temos um adesivo que funciona muito bem, é muito difícil vender peças substituentes. E naturalmente que estas empresas que referi anteriormente também gostam de vender peças suplentes, mais bicos, por exemplo, para a linha de montagem. Enfim, mas como eu referi, nos projetos chave na mão que o Metaloceno tem crescido mais. Gostaria de chamar a vossa atenção para este slide. É um slide novo que espelha a complexidade do mercado. Temos aqui 8 ou 9 das principais marcas a nível mundial e as submarcas que detêm aí. Portanto, passar de 75 adesivos, e eu já vi isto, sério, já vi empresas que utilizavam 75 adesivos de chapa quente diferentes a nível mundial e o objetivo era reduzirem para 4, para 1 ou até para nenhum. Esse é o tipo de metas que as empresas definem e, a meu ver, são metas irrealistas. Eu acho que temos que ter metas ambiciosas, mas irrealistas não. Agora, passemos ao mercado da montagem. Inclui os transportes, inclui a construção, inclui molas, colchões, eletrodomésticos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, têxteis, cabos. Aqui os adesivos são utilizados nas peças e, ao contrário das embalagens, aqui os produtores não detestam os adesivos. Consideram que os adesivos fazem parte integrante do seu produto, acrescentam valor de facto. Portanto, perdem tempo e têm cuidado para escolher um adesivo apropriado. Há um enfoque nos custos, naturalmente, porque um adesivo representa uma parte significativa dos custos totais e as melhorias extraídas do Metaloceno numa linha grande produção não são aqui tão evidentes. A maior parte destes fabricantes irão manter as suas fábricas muito limpas, a funcionar ao longo do tempo e não terão nenhum tipo de avaria ao utilizar estes adesivos. Por outro lado, se queremos ter um adesivo que mantenha a cor durante algum tempo, provavelmente vamos escolher um produto à base de Metaloceno. Como referi anteriormente, antes de a minha apresentação ser interrompida, eu ia dizer que o sistema de estercolofónia, há sistemas brancos que garantem uma boa estabilidade de cor, os sistemas EVA. Carpintaria. Há muitos produtos neste segmento, mas a cor é menos importante. É também um segmento adicional da utilização dos esteres de colofónia. Há aqui uma tendência para o polietileno nesta área. Mas os esteres de colofónia são muito utilizados e acredito que assim será no futuro. Já falámos sobre o PSA. Nesta área temos um segmento de aplicação, não é um segmento de mercado propriamente dito. Quais são os
os aspectos positivos da utilização dos estéreos de colofónia. A escolha dos taquificantes não visa tanto a poupança geral de custos ou por uma razão de ter uma produção mais limpa. Neste caso, os estéreos de colofónia têm e o valor do adesivo faz parte do valor do cliente. Há uma tendência para reduzir o peso dos revestimentos nas etiquetas, o que leva a um aumento do teor de taquificantes, não só de estéreos de colofónia, mas outros taquificantes nos PSAs, que são um segmento em crescimento em termos globais. A rotulagem de adesivos de colagem a quente. Há pouca motivação para mudança. Temos formulações de metaloceno disponíveis, mas as empresas utilizam mais os produtos tradicionais que sempre utilizaram. E depois, quando falamos da indústria automóvel, onde há uma grande expansão na utilização de adesivos, poliuretanos também, e outros tipos, e neste caso, os estéreos de colofónia cumprem e ultrapassam determinados desafios. E isto dá asa a poucas mudanças, porque não queremos aprovar um novo produto se tal pode ser evitado. O que acontece normalmente é quando há uma nova peça num carro que precisa de um novo adesivo, só aí é que as coisas mudam. Então, qual será o papel dos estéreos de colofónia daqui a 10 anos nos adesivos de colagem a quente? Se tivermos em conta tudo o que foi dito, e é claro que fazer previsões é sempre difícil, sobretudo previsões sobre o futuro, mas aquilo que eu acredito que acontecerá nos próximos 10 anos, com o crescimento dos vários segmentos, os estéreos de colofónia voltarão novamente às 97 mil toneladas. E isto, claro, está nos limites da experimentação. Eu falei com quem trabalha na FAICA, que tem opiniões semelhantes. Por isso, muito embora tenha havido uma diminuição, sobretudo no setor das embalagens, este declínio continuará, em certa medida, a acontecer, mas se tivermos em conta todos os segmentos, ainda há uma projeção do crescimento dos estéreos de colofónia devido à utilização dos adesivos. E também no que diz respeito dos polímeros de resina. Se tivermos em conta todos os aspectos, ainda assim, o prognóstico é bastante positivo. Tal como disse, gostaria de falar sobre as variações regionais. Todos os dados que apresentei, todo o trabalho que fiz, concentrou-se sobretudo na Europa, mas também entrei em contacto com outras pessoas na América do Norte, na Ásia, para ter uma noção se as tendências eram semelhantes ou não. Na Europa, em termos regionais, a adesão ao metaloceno tem sido sobretudo na Europa Ocidental e do Norte e menos na Oriental e do Sul. Temos de ter em conta a presença das regiões. Na Alemanha é uma área muito avançada em termos tecnológicos e conseguiram convencer as empresas do valor dos adesivos. Mas depois há empresas que vendem soluções, não vendem apenas produtos. Mas ainda assim há muitas empresas de adesivos no sul da Europa, em Espanha, em Portugal, até mesmo em França, que têm relações com os seus clientes desde há muitos anos. Aqui há mais inércia e não se viu tanta entrada do metaloceno no sul da Europa, tal como se constatou no norte. O que é interessante é que na América do Norte, as várias pessoas com quem falei dizem que as coisas têm avançado de forma mais lenta. Os clientes estão mais interessados no preço do adesivo e optam por algo com um preço baixo ou médio e não algo com um preço mais elevado como com o metaloceno.
E não nos podemos esquecer também que há uma maior concentração e atenção à manutenção do equipamento. Na América do Sul, a adesão ao metaloceno também tem sido bastante reduzida, eventualmente devido à presença dos estéreos de colofónia, das gomas dos estéreos de colofónia, mas também parece ser similar ao que acontece na Europa do Sul. Na Ásia é um pouco mais complexo. Tem havido uma adoção considerável do metaloceno para novas aplicações, sobretudo com os utilizadores globais, mas a formação dos operadores nem sempre é suficiente para beneficiarem das poupanças de material, porque são feitos os testes, está tudo bem, sim, é possível poupar dinheiro por menos avarias e também devido à utilização do adesivo, mas quando começa a produção, mudam os parâmetros, os próprios operadores, e assim não se obtêm as poupanças que era suposto. E depois a manutenção do equipamento tem custos baixos e faz parte de um pacote de serviços que é disponibilizado com a venda do equipamento. Então os estéreos de colofónia continuam a ter uma boa cota de mercado. Muito bem. Para concluir, torna-se claro que as novas tecnologias, tais como o metaloceno, assumiram e continuarão a ganhar uma percentagem dos adesivos de colagem a quente, tais como a utilização dos estéreos de colofónia. Isto é aplicável nas embalagens, mas noutros setores os argumentos não são tão fortes. Os estéreos de colofónia continuam a ser uma tecnologia de taquificantes devido às suas compatibilidades e caráter ou natureza renovável. Por isso, os estéreos de colofónia têm um futuro. Muito obrigado.